Bom, eu quero hoje mostrar uma coisa bem interessante que pode te ajudar a entender, ou se você tinha essa dúvida, referente a backups, tá? Então, o backup aqui vai ser a nível de servidor e vai ser com a nossa estrutura em Docker. Então, nesse caso aqui, para você entender, eu tenho aqui meu Portainer, que tem a minha estrutura aqui. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o NPM e não é o NPM gerenciador de pacotes, mas sim o Nginx Proxy Manager para fazer o proxy aí das suas aplicações de uma maneira mais simples, mais fácil. Tem gente que utiliza e é por isso que eu mostro ele aqui. Então, nesse meu caso aqui, esse meu droplet, ele está na DigitalOcean, né? E digamos que eu habilitei o backup, ou eu vim aqui, nesse meu caso aqui, nesse exemplo, eu tenho a parte de snapshot. Então, o que eu posso fazer aqui? Vou mexer na minha máquina, vou fazer alguma coisa que eu não tenho certeza se vai dar certo ou não. Eu vou fazer um backup geral, que é um backup do meu servidor inteiro, que eu posso, né, criar essa cópia e caso algum problema aconteça, alguma coisa não saiu como eu esperava, ou eu não identifiquei o que eu errei, eu posso restaurar esse backup ou criar outro, né, caso eu precise. Então é isso que a gente vai ver. Então nesse caso aqui, eu vou colocar npm last, que seria o último. Eu vou clicar em take. Ele vai demorar um pouquinho para fazer o backup, né, fazer o snapshot, que seria um backup. Bom, aqui depois de um tempo ele terminou, então demora um pouquinho aqui. Aqui deixa eu só voltar para ele aparecer, ó, voltando em snapshot, você vai ver que ele está aqui. Interessante você saber que ele cobra, tá? Snapshot, os backups que você fizer aqui, que seria o snapshot, 0.06 GB por mês. Então é só multiplicar isso aí pelo número de gigas que você tem aqui do seu snapshot, que vai dar o valor final. Bom, então temos aqui esse primeiro cenário aqui. Se você precisar, no caso, então entra aí na parte que você fez, né, o snapshot, você mexeu no seu servidor e por algum motivo, né, aconteceu, quebrou, você não entendeu, né, o que aconteceu ali e você quer retornar para o que estava funcionando antes. Então dentro da DigitalOcean ou mesmo dentro aí da empresa que você está, né, que você contratou, pode ser qualquer outra que tenha essa função, você pode vir aqui, nesse caso da DigitalOcean, eu posso Restore aqui Dropped. Ele vai restaurar exatamente o seu servidor com o que estava funcionando antes, com tudo que você tinha funcionando perfeitamente. Então, dessa forma, você vai aguardar um pouco, seu site aqui, né, sua aplicação vai cair, e aí é só aguardar ele finalizar, que ele vai subir exatamente e vai funcionar, tá? Então, esse aqui é um cenário para quem está utilizando o Docker. E nesse caso, desse cenário aqui, você não troca o IP, porque você só está restaurando no mesmo IP que você tem, que é esse aqui. Mas aí entra outra parte, tá? Então nesse caso aqui, olha só que bacana. Deixa eu só mostrar antes aqui para você ver que está funcionando. Então eu instalei aqui o Minion, né? Pode ver que ele está abrindo, ok. Mas digamos aí que é o caso que eu faço aqui com Docker. Nesse caso aqui específico para uma máquina só, que é o seu Manager, vai funcionar dessa forma. Eu vou vir aqui, ó, e digamos que eu vou deletar. Digamos não, eu vou deletar. Ele me mostra aqui que eu tenho um snapshot, que foi o que a gente criou há poucos minutos, né? Tá dando 31 centavos, então pode ver que é bem pouco para mim guardar aqui uma cópia funcionando. Eu poderia já apagar, mas eu não quero. Eu vou deletar exatamente o nosso servidor chamado npm. Então vou digitar o que ele mostra aqui. E dessa forma eu apago meu servidor. Pode ver que ele sumiu. Eu só tenho outra aqui, que é o que eu mostro para você, né? Que tem o Traffic, que é o Manager aqui. E agora terminou, né? Ou seja, eu apaguei. Então aqui ele vai sair, ó, vai ficar carregando, vai cair e vai cair aqui o Portainer, porque eu não tenho mais servidor. Eu simplesmente deletei. E perceba que aquele snapshot que eu fiz, ele tá, no caso, com toda a estrutura, toda a instalação do Docker e tudo que eu tenho lá dentro. Então digamos aí que eu queira subir um novo servidor, né? Nesse caso, eu posso, depois de ter feito o snapshot, vir aqui, criar um novo droplet e aí escolher uma outra região. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui abaixo, ó, eu posso escolher
o sistema, né, operacional aqui. Nesse caso, eu vou escolher uma imagem customizada, que é o snapshot. E ele vai aparecer aqui, ó. Perceba que ele dispõe aqui para mim estar escolhendo. Só que, como eu criei o snapshot em uma região específica, ele não deixa eu escolher. Eu tenho que deixar na mesma região que eu fiz o snapshot. Agora sim, se eu voltar aqui, você pode ver que ele me deixa aqui escolher exatamente o snapshot que a gente criou. Então, nesse caso aqui, ó, é esse primeiro aqui. Então perceba que agora eu vou criar um novo servidor a partir daquele backup que eu fiz, né, daquele snapshot. E aí eu tenho os planos. Dependendo do plano que você criou, ele não vai deixar você partir aqui para alguns planos. Você vai ter que partir para o mesmo ou maior. Nesse caso aqui, se eu não me engano, eu utilizei esse aqui. E posso escolher o de $8, que é o que estava antes, se eu não me engano, tá? E aí eu escolhi, ok. Posso vir aqui, definir uma senha. Então, deixa eu só copiar uma senha aqui. Vou colar aqui a minha senha. Ok. E aí perceba que eu vou subir um novo servidor. E agora vai ter essa senha. Ou você pode colocar a mesma senha que você estava utilizando no outro, tá? Mas de preferência sempre utiliza uma senha forte. Eu venho aqui, ó. Vou colocar npm2 só para diferenciar. E o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou mais subindo um servidor do zero. Eu estou subindo uma cópia que eu fiz do snapshot aqui em um novo servidor. Então, automaticamente, quando eu clicar aqui, depois de ter feito, né, toda escolha ali, basicamente é a mesma coisa para outra empresa. Por exemplo, na Hertz, né, seria a mesma forma, semelhante. Ele vai criar aqui um novo servidor com o meu backup. Lembrando, como foi aqui numa região específica, eu não pude escolher uma região diferente. Tem que ser na mesma. Entretanto, eu posso escolher aqui os recursos da minha máquina. E aí é só esperar ele subir esse backup, tá? Ele vai subir com a senha que você definiu. E o interessante é que você vai ter uma cópia exata funcionando. Então você viu lá que aqui não está funcionando, ó. Pode ver que caiu. E aí eu tenho que ver agora o que vai mudar. Como a gente está subindo um novo servidor, o que vai mudar? Vai mudar o número de IP. Então vou esperar ele me dar aqui um novo número de IP. Que com esse novo número de IP eu posso acessar novamente, né, o meu portainer, acessar aí o NPM e acessar a minha aplicação, que nesse caso tem uns detalhes que eu vou te passar daqui a pouco, mas deixa ele me dar aqui o IP, só esperar um pouco ele subir, eu já volto aqui para mostrar para você que eu vou ter acesso exatamente à minha aplicação que estava funcionando antes. Bom, então aqui ele terminou, perceba que subiu um novo servidor. O número de IP agora é esse aqui. Eu vou copiar. Eu volto aqui. O número de IP anterior ao que eu tinha era 143.98.231.248. Como a máquina é a mesma, né, o que tinha lá são as mesmas coisas, o que mudou só foi o número de IP, porque eu transferi para um servidor diferente. Então mudou aqui o número de IP. Eu vou colar. E aí, ó, vamos ver se eu acessar aqui. Que é a mesma coisa, a porta do portainer é a mesma coisa. Ó, pode ver que ele abriu. Então posso acessar aqui. E posso acessar também, né, com o meu usuário e senha aqui o portainer. Ele está como down. Então é só aguardar que ele vai aparecer, ó, quando você clicar. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele já apareceu como up. Então já reconheceu toda a nossa estrutura em Docker. Já está funcionando com o novo IP. O que eu recomendo, se você fizer isso, é você vir aqui. Deixa eu só ver se é aqui, exatamente aqui, ó, e trocar, colocar o novo número de IP. Eu vou atualizar aqui, então atualizei, tá? Se eu acessar o NPM, a mesma coisa, eu vou colar aqui e vou acessar. Olha só, ele vai abrir. E se eu vier aqui, colocar o e-mail que eu defini na hora de subir o NPM e a senha também, ele vai acessar normalmente. Só vou esperar ele entrar aqui para você ver de fato que está funcionando, tá? Então eu fiz um backup e esse backup continha toda a minha estrutura que está aqui funcionando, ok? Agora entre os detalhes, que não é só apenas isso. Um detalhe importante aqui antes de a gente continuar, eu vou falar isso na aplicação do Minion, mas vai servir aqui caso você se enquadre nessa situação onde você aplicou o SSL tanto para o seu NPM e tanto para o portainer para você acessar com o seu domínio. Como a gente alterou o número de IP, perceba que nesse caso eu estou acessando através do IP, mas se eu tivesse um domínio ele não ia funcionar
ia dar problema, você não ia conseguir acessar. Então nesse caso, acesse pelo número de IP e porta aí do seu Portene e do seu NPM. Caso você não tenha essa porta aberta, você abre essa porta lá do seu Portene para você estar acessando dessa forma e aí você configura, tá? No caso do NPM a mesma coisa. E aí a gente vai ver agora dentro do NPM como você consertar esse caso do SSL. Pode ser chatinho, mas eu vou mostrar na aplicação do Minion, mas serve caso você tenha definido tanto um domínio com SSL para o NPM e também para o Portene. Então já deixa aquele like e vamos aí ver esse detalhe que vai fazer a diferença. Uma vez que você fez isso e você tinha SSL, que nesse caso a gente tem, olha só, eu tenho um SSL aqui do meu console, que foi o Minion que a gente instalou e o vídeo está aí para você, caso você queira ver. Eu tenho aqui basicamente a aplicação do SSL e os detalhes. Aqui continua a mesma coisa, não muda nada. O que vai mudar é lá na Cloudflare que você tem que definir e tem que apontar para o novo IP que mudou no caso do seu servidor. Então muitas das vezes quando você fizer esse backup, já aconteceu de pessoas fazer isso e alterar o número de IP e cair, né, dar problema no SSL, justamente porque mudou o IP do servidor. E aí tem que ser gerado um novo SSL para esse novo IP, tá? Se eu acessar aqui, ó, vamos ver se ele vai funcionar. Ele vai ficar carregando, justamente porque eu tenho que alterar realmente o IP do meu servidor. Vou acessar aqui, ó. Aqui abaixo eu tenho as configurações, então lembra que eu adicionei aqui, tá o número de IP antigo, eu tenho que alterar para o novo número de IP, que é esse que ele me deu aqui. Tanto para o console e tanto para o S3, nesse caso aqui do Minion. Se tiver mais aplicação, você vai ter que alterar. E nesse caso aqui, né, você quiser facilitar, como eu já mostrei em outros vídeos, você pode definir um ponto de entrada para não ficar toda hora colocando o IP aqui e adicionar CNAMEs, porque o CNAME vai pegar um subdomínio que já tem o número de IP do seu servidor. Então você trocando apenas o ponto de entrada, automaticamente as outras configurações que você fizer já vai ser alterada. Como eu fiz aqui manual, então eu faço dessa forma mesmo aqui, ó, colocando e alterando, tá? Nesse caso aqui, para o S3, se tivesse mais aplicações, você teria que fazer o mesmo. E aí você fazendo isso, ele pode estar acessando ainda, mas pode dar algum erro aqui no caso, né, do certificado. E aí você tem que solicitar novamente para ele colocar, né, abrir ou instalar aqui um certificado na sua aplicação novamente aqui através do NPM. Você tem que fazer isso, tá? O que vai acontecer? Ele não está identificando aqui o hostname, né? No caso você tem que gerar aqui, ó. Vou colocar aqui o console, eu vou salvar. Você vai fazer isso, ele vai ter que identificar. Se ele não funcionar, você vai ter que requisitar um novo certificado. Então aqui perceba que ele vai ficar carregando. E no caso do NPM é dessa forma, tá? Pode ver que ele não carregou. Então o que você vai fazer? Se não carregou aqui, você vem editar. Eu venho em SSL, eu vou requisitar um novo e vou só marcar aqui para funcionar, porque como alterou o servidor, né, o endereço aqui, ele tá pegando as configurações antigas. Então dessa forma você pode ver que ele não carregou. Agora eu vou solicitar um novo. E esse conteúdo pode não dar muita view, mas acredito que vai ajudar, né, alguém aí que pode passar por esse problema. Então aqui, então depois aí de ter solicitado um novo certificado, eu vou atualizar aqui. Ele pode demorar um pouco, tá? Apaga o cache, mas ele volta assim que você alterar aqui os IP e definir para o novo. Então é uma situação que pode cair durante um tempo, mas você consegue resolver. Então basicamente está aqui, ó. Eu vou clicar novamente e você vai ver que ele vai abrir. Então ele já reconheceu isso com a Cloudflare. Se você estiver utilizando outra empresa, pode ser que demore mais ainda, tá, para propagar. Bom, eu estava editando aqui e acabei lembrando que você pode fazer uma coisa muito legal aqui dentro da DigitalOcean, um recurso que eles oferecem, se eu não me engano não cobra para isso, tá? Então digamos aí que você alterou a tua máquina e naturalmente altera o IP também. Mas tem uma função aqui dentro da DigitalOcean, então isso aqui é bônus aí para quem acompanhou até agora. Eu posso vir aqui, ó, em Network, e dentro de Network eu tenho IPs reservados, tá? Aqui eu posso escolher a máquina, nesse caso eu só tenho esse Manage como exemplo, mas eu vou utilizar para você ver. Eu vou selecionar ele, ou você poderia selecionar aí
o backup que você fez, né, o snapshot que você subiu no novo servidor. E vou clicar aqui, ó, Assign Reserved IP, né, para reservar um IP. Olha só que legal, aqui ele mostra para mim um IP. Então aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui para você, eu tenho um IP. Esse IP vai ser meu IP principal, onde eu posso colocar lá na Cloudflare tranquilamente para aplicar SSL, para apontar domínio, vai ficar muito mais simples. E aqui ele direciona, né, ele atribui ao meu droplet que eu escolhi aqui, ó, que é esse manage. Então, por mais que aconteça que a gente viu agora, fazer o backup, o snapshot, na hora que eu subir, em vez de ficar alterando o IP e ter todo esse processo que a gente viu, eu tenho um IP fixo aqui, ó, no caso. Então aqui está meu IP fixo, que ele está reservado. E aí, por mais que eu altere aqui o meu droplet, que vai vir com IP diferente, dentro dessa região aqui, São Francisco, né, no caso, o IP reservado ele se encontra dentro da região, então tem que ser na mesma região, tá, para funcionar. Por mais que eu altere aqui, ele vai direcionar para o meu droplet que eu escolhi aqui. Então eu não vou mais ficar alterando conforme você viu aí, né, para dar esse problema de SSL. Eu posso já definir aqui basicamente o IP reservado, né? Esse IP vai ficar reservado para mim, e aí eu posso escolher aqui o droplet e falar, olha, agora você vai direcionar aqui, né? Eu vou atribuir para esse meu backup o snapshot que eu fiz, e aí ele vai subir toda a estrutura com Docker, basicamente, e você não vai precisar alterar lá na DigitalOcean, não, na Cloudflare, onde a gente viu lá alterando o IP, porque o IP vai ser o mesmo. O que você fez ali, né, só foi alterar o servidor, mas você já tem um IP reservado, estático, para você utilizar, e aí facilita muito. E dessa forma, me fala aí se é interessante ou não, se você gostou, né? Se foi legal esse vídeo, fica esse bônus aí. Eu conto agora com o seu like, né? Com sua colaboração, é muito importante. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like, se inscreve para você que não é inscrito. E não posso deixar de agradecer todo mundo aí que já deixa o like, que já é inscrito, e também deixa o comentário aí, sempre aparece nos vídeos, tá? Então isso aqui, por mais que não seja um vídeo, né, que dê muita visualização, mas acredito que se eu ajudar uma pessoa só com essa informação, que é bem útil, para mim já compensou todo o trabalho que eu tive até agora. Então vou ficando por aqui, espero mais uma vez que tenha sido útil, e já já a gente se encontra aí em um novo vídeo e um novo conteúdo. Até já!